Falamos a Deus da paz do Senhor, amém? Amém. Amados, sem mais delongas, eu peço irmãos, mesmo sentados em nome de Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel 36, apenas no versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Amém? Amém. Escola musical? Amém. Vamos estar afiados, dominando a Bíblia, manuseio da palavra, isso aí. E vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém? Só creio. Amados, poderíamos hoje ir para casa, porque um pouco da experiência que a irmã trouxe aqui nessa noite para as nossas vidas foi algo tremendo. É algo tremendo. Uma lição de vida, uma lição de cristianismo, de humanidade, enfim. Na verdade, é como Deus quer que sejamos, né? Que venhamos nos compadecer do nosso próximo, que venhamos amar o nosso próximo. E, como não poderia mencionar, o pastor me fez um convite, me deu o privilégio de estar aqui nessa noite, pela graça de Deus, estar trazendo essa palavra, e ele falou coração aquecido. Não pode deixar de falar coração aquecido para mim. Amados, tem muitas pessoas que não conhecem bem a história de John Wesley, né? O homem que Deus levantou na Inglaterra para poder fazer um movimento chamado metodista. Igrejas viram depois, mas antes era um movimento. E no dia 24 de maio de 1738, às 20h45, Wesley viveu algo diferente em sua vida. Wesley, quando ele estava voltando numa missão frustrada, cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, cheio de porquês, e ele estava num navio, e ele se deparou, acho que ele estava voltando para a Geórgia, se não me falha a memória, e existia um grupo de homens e mulheres chamados morávios, que estavam no canto. Ele estava no outro canto, eu imagino apavorado, porque o mar estava bravio, revolto, o negócio não estava bom, né? E ele estava ali apavorado, e do outro lado tinha um grupo de pessoas que estavam cantando, louvando e falando: está tudo bem, se a gente morrer, é luta, está no Senhor. Ele não conseguia entender isso. Como é que aquele povo, diante daquela situação, conseguia ficar daquela forma, daquela maneira, sendo que estavam prestes a morrer. Eu já peguei um balanço no navio, coisinha pouca. Depois que passa de 8 graus, dá medo. O negócio começa a ficar estreito. As coisas começam a correr assim para um canto, para o outro. É complicado. Imagina uma tempestade em alto mar. É algo muito pavoroso. E o que isso tem a ver com Ezequiel? O que isso tem a ver com o coração aquecido? Eu quero dizer uma coisa, amados. O Wesley disse que o que ele sentiu naquele momento foi um coração aquecido. Algo aconteceu na sua vida. E o que é um coração aquecido? Um coração aquecido é um coração transformado totalmente. É uma vida de princípios, uma vida que faz a diferença. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja bom,
e onde devemos estar. Um coração transformado é um coração sem medo, sem dúvidas, é um coração perdoador. O que o Wesley viveu naquele momento foi uma transformação de vida. O Wesley era um homem muito metódico, vivia sempre naquela regra da igreja anglicana, mantendo os ritos tudo nos mínimos detalhes. E ele, quando ele se deparou com a vida de um crente que não tem uma vida, um coração transformado, ele se decepcionou. Ele não entendeu. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. Quando o nosso coração é aquecido pelo Senhor, a nossa vida por completo é transformada. Tem que haver uma mudança. Não existe coração aquecido sem vida transformada. Mas que transformação é essa? Essa transformação, amados, é não aceitar as coisas como elas são. É não aceitar, é não se conformar, é ser transformado, é ter uma mente renovada, uma mente transformada pelo Senhor, uma mente voltada para os princípios, para a vontade, para o querer de Deus. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Sabe qual é o querer de Deus para mim e para a sua vida? É ide pregar o Evangelho a toda criatura. É levar vida aonde não há vida, é fazer a diferença, é não se conformar. O mundo fala: não, se a coroa está assim, a baixada está assim, está tudo ruim, é tudo corrupto, nada presta. Não, isso não é a palavra de quem é transformado, isso não é a palavra, o pensamento de quem acredita que existe um Deus cujo tem todo o poder e domínio em suas mãos. Isso não é pensamento, não é palavra, não é atitude de quem conhece a Deus. Um coração transformado, ele é certo no querer de Deus, e ele sabe onde está. E o lugar onde nós temos que estar é no centro da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um coração aquecido é um coração discipulador. É um coração que entende que para salvar vidas é necessário ensinar, acompanhar, cuidar, e mais do que isso, é cumprir o mandamento do Senhor. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Um coração discipulador é um coração aquecido, é um coração que arde por missões e que sonha grande. Eu quero te dizer uma coisa: sonhar grande é sonhar com o reino de Deus, é sonhar com um bairro transformado, é sonhar com uma cidade transformada por Deus, é sonhar com um estado transformado, é sonhar com uma nação liberta de todo tipo de opressão. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. Um coração aquecido é um coração que se preocupa com os outros. É um coração que, quando vai dormir, não consegue dormir sem antes orar por alguém que você sabe que precisa de oração, que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Um coração aquecido, transformado, discipulador,
preocupe com quem queremos Glória a Deus. e com quem precisa. Deus desceu de sua glória, se revestiu de uma estrutura humana e veio entre nós para nos transformar e nos discipular. E ao final do seu ministério, Jesus vira para os seus apóstolos e diz: ide por todas as nações, pregai, fazei discípulos. Isso, amados, é pensar grande, é pensar no reino. Santidade, um coração aquecido, é um coração santificado. Um coração aquecido é um coração separado, é um coração que busca agradar a Deus com uma vida que tem como objetivo de rejeitar os evangelhos do mundo. É uma vida que rejeita a corrupção, os esquemas, o adultério, a fornicação, a prostituição e a mentira. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Diz assim: em que no outro tempo andais segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou. Até aí. É dizer não. Um coração aquecido é um coração santificado, é um coração que ainda que a nossa vontade humana fale: eu preciso, mas o Espírito de Deus que habita em cada um de nós diz: não, você é transformado pelo Senhor, você não vive mais naquela condição antiga, você não pode mais participar disso, você não pode mais ser assim, porque você foi transformado, porque a sua vida é santificada, é separada pelo Senhor. É uma vida livre. Amados, se tem uma coisa que é maravilhosa, é a sensação de liberdade. É a sensação de poder abrir os braços, olhar para os céus e agradecer a Deus. A sensação de liberdade é algo maravilhoso. É ter a vida transformada, é poder sorrir, é poder andar com dignidade. Um coração aquecido, ele é transformado, ele é discipulador, ele é santificado. Um coração aquecido é um coração que ora. É um coração que entende que quando se ora, se busca intimidade com Deus, se busca sentir a presença de Deus. Muitas das vezes oramos porque estamos nos sentindo como Jonas na barriga da baleia, do peixe. Ou porque estamos com o coração de Ana, amargurado, triste, abatido. Mas precisamos orar a Deus para vivermos suas promessas e sermos avivados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
tem algo para nos dizer acerca da oração, do que é viver o avivamento, do que é viver a promessa de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14, e depois versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos, repito, todos estavam perseverantes, unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E o capítulo 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Um coração aquecido é um coração que arde, que anseia por oração. Porque quando a gente ora, a gente se aproxima de Deus, a gente busca intimidade, a gente busca respostas. Amados, um coração que ora, ele está disposto a viver as promessas do avivamento de Deus. Jesus, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo. Mas eles não ficaram espalhados, ou ficaram fazendo outras coisas, fizeram outros projetos, outros planos. Não! Eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles estavam esperando o momento onde tudo em suas vidas seria transformado. Porque viu uma promessa sobre a vida deles. E eles entenderam que eles tinham que ficar unidos em oração. Um coração aquecido é um coração que procura estar junto, que procura estar em comunhão, que procura viver em oração. E a palavra diz que ao término daquele período, e quando chegou-se o dia de Pentecoste, a promessa de Deus que viria sobre eles, o Espírito Santo, se cumpriu. Homens e mulheres que estavam naquele lugar foram marcados, tiveram suas vidas transformadas, entraram para a história de toda a raça humana, carregaram sobre si uma palavra, uma promessa, e foram instrumentos nas mãos de Deus. Eles deram continuidade ao que foi lido em Mateus: ide por todo o mundo e fazer discípulos. Aqueles homens e mulheres que outrora caminharam com Jesus, mas não tinham nem certeza do que eles queriam, não tinham nem certeza do que eles tinham que fazer, tinham dúvidas, questionamentos. E Deus disse para eles: ficai-vos unidos em Jerusalém, até que se cumpra a promessa. E eles permaneceram. E veio sobre eles, naquele dia, naquele lugar, algo extraordinário. E eles viram línguas como
Aquele dia foi um dia memorável. Foi um dia onde não existiu lei, farisaísmo, não existiu a lei de Moisés, não importava se era homem ou se era mulher, não importava se quem estava ali era sacerdote, era pescador ou era nobre, porque o que aconteceu naquele lugar, naquelas dias, foi algo acima de qualquer coisa imaginada. Eles foram alcançados pela promessa de Deus. Eles receberam um avivamento de Deus. Eles foram batizados. Fé, um coração aquecido é um coração repleto de fé. É quando você acredita, quando todos desistiram, e quando alguém te diz que algo é impossível de acontecer, porque só tem 1% de chance, e você diz: muito, e Deus precisa menos do que isso para fazer alguma coisa acontecer. É quando você diz, é a certeza que ainda que o mar seja revolto e que as ondas bramem, que porém tudo vai dar certo, porque o Senhor está no barco a descansar. Lembra daquele momento em que parece que tudo vai afundar, de que tudo vai desabar, de que os dias são difíceis, são dias de vergonha, dias de choro, dias de medo, dias de dúvidas, dias que dá vontade de largar tudo e ir embora, abandonar tudo, desistir de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa: o seu coração é um coração aquecido, e um coração aquecido é cheio de fé. O coração cheio de fé é quando tudo em volta, é quando todo mundo diz: desiste, acabou, não dá mais. Você fala: Deus ainda não deu a última palavra. Aleluia. É como o médico diz para aquela pessoa que está doente, fala assim: você vai operar, mas você tem 1% de chance. Aí você fala: obrigado, Senhor, porque isso é muito. 1% é muito. Deus não precisa de menos de 0,5% para fazer um milagre, para operar a minha vida. Um coração repleto, cheio de fé, é um coração aquecido. Mateus capítulo 8, 26. Diz assim: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? Como pode alguém ter tanto poder e autoridade que até o mar e o vento lhe obedecem? Que homem é esse? Eu vou lhe dizer: é o mesmo homem que quando naquela semana que lá no projeto onde a irmã veio falar que hoje, né,
É este homem que naquele dia, naquela semana, quando não tinha comida, Deus fez brotar abundância. Deus trouxe abundância. Deus não trouxe 1 quilo, não. 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, não. Não! Deus trouxe abundância. Deus honrou. É esse homem que eles se referiram. É o homem que tem todo o poder e domínio. É o homem que transforma. Que transforma os dias de medo em dias de coragem, de vigor. Glória a Deus. É Ele que transforma os dias de vergonha em dias de júbilo, em dias de honra, em dias de glória. É Ele que faz com que todos em volta que te olham muitas vezes com desprezo, porque talvez você não tenha algo que eles julguem o mínimo suficiente, que às vezes te dão um bom dia quando se lembram ou quando esbarram em você. É esse homem que, quando a gente busca um coração aquecido, que é um coração transformado, que é um coração discipulador, que é um coração santificado, que é um coração de oração, que é um coração de fé, que nos coloca, que nos leva a lugares altos, lugares que você jamais imaginou chegar, que você se pergunta: Deus, como eu vim parar aqui, Senhor? Olha em minha volta, eu não tenho 1/3 do que essas pessoas têm, mas o Senhor me colocou aqui. E a gente se pergunta: como? Meu Deus, como você me colocou aqui? Como que eu entrei? Porque Deus honra os seus filhos. Porque Deus honra homens e mulheres que têm um coração aquecido. Homens e mulheres que têm um coração transformado. John Wesley, fundador da nossa igreja. Aquele homem, quando ele ia para a igreja na Europa, ele passava e via que pela beira da rua existiam homens e mulheres que não tinham o que comer, moradores de rua, pessoas dependentes, bêbados, pessoas doentes, pessoas mutiladas. E ele começou a carregar essas pessoas para a igreja. Não, vamos comigo. Vamos, porque Deus tem algo para fazer na vida de vocês. E começou a levar aquelas pessoas. E as pessoas daquela igreja não gostaram daquilo, porque não era agradável ter aquelas pessoas ali. E repreenderam ele e proibiram ele que pregasse nas igrejas. E ele disse: tudo bem, não tem problema. O mundo é a minha igreja, é a minha paróquia. O mundo é o lugar onde eu vou pregar para pessoas que precisam de uma palavra de vida, para pessoas que precisam ser transformadas. O Wesley era um homem que tinha uma mente transformada, que não se conformava com a situação que a Inglaterra vivia naquele momento. Escravidão, injustiça, miséria. Ele não ficou quieto, sentado. Ele se levantou, bramou, clamou e foi atrás de justiça, porque ele não se conformava em ver pessoas sendo escravizadas, em ver pessoas sendo maltratadas, sendo humilhadas, pais de família sem trabalho. Ele lutou por um país melhor. Há relatos, um dos relatos no diário de Wesley,
fala de 70 mil metodistas naquele período. Foi o momento da igreja metodista, foi o movimento metodista. Eu quero dizer uma coisa, amados. A irmã Rosita, que está aqui nessa noite, ela veio nos lembrar que o fundador da nossa igreja, John Wesley, era um homem que não se conformava em ver alguém padecendo. Era um homem que não virava o rosto para quem precisava. Era um homem que dava o melhor de si, abdicava a sua própria vida, o seu tempo, o seu descanso, o seu lazer, para ajudar o seu semelhante. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia fala lá em Coríntios capítulo 11 o seguinte: examine o homem a si mesmo. Se assim o fizer, não existiriam tantos fracos e doentes na igreja. Eu quero te convidar esta noite a abrir o seu coração e deixar Deus arder o seu coração. Aquecer não, arder os nossos corações, arder com a necessidade de fazer missões, de orar por vidas, de se levantar, de ajudar e dizer: Senhor, eis-me aqui, não apenas da boca para fora, mas de corpo e alma, de se comprometer com o Evangelho, de se comprometer com o propósito de Deus, de buscar vidas, de orar por vidas, de clamar por vidas, de discipular, de ensinar, de acompanhar, de cuidar, de orientar, de amar. Glória a Deus. Queres tu uma cidade transformada? Aleluia, Jesus. Se coloque de pé e faça o que Deus falou que façamos. Ide e fazer discípulos, homens e mulheres de Deus. É chegando o tempo. Não podemos deixar que as pedras caem. Deus chamou a mim, chamou a cada um de nós. Deus está chamando nessa noite para que venhamos viver o avivamento de Deus, para que venhamos ter um coração aquecido, um coração embaçado. Nessa noite, você que quer em sua vida o compromisso com Deus de ir, você que quer se colocar diante de Deus, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas, Senhor, eu não tenho coração aquecido, eu tenho dúvidas, eu tenho medo. Senhor, eu me sinto capacitado, mas eu quero te convidar que você venha à frente aqui nessa noite.